Você acredita que o autoconhecimento pode mudar a sua vida? Pode te fazer uma pessoa ainda mais feliz, mais próspera? E você acredita que o yoga tem relação com o autoconhecimento? Essas questões, dúvidas e outras, assim como alguns passos para chegar ao caminho do autoconhecimento, nós vamos aprender aqui hoje. Eu sou a professora Grazi, instrutora de yoga da Yoga in Life, e te convido hoje para ficar com a gente para tratar sobre autoconhecimento e yoga. Essa live pode mudar a sua vida, pode mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos, para você ser uma pessoa mais feliz. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua atenção, a sua presença aqui com a gente, né, que optou por estar aqui hoje, optou por receber esse conhecimento que a gente preparou com muito carinho, nós da Escola de Yoga e Meditação e Yoga in Life, para que possa ajudar você, que pode estar passando por algum desafio, alguma questão de trabalho, alguma questão emocional, e está aí com dificuldades de passar por este obstáculo, por este desafio. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, autoconhecimento, a palavra já é autoexplicativa, né? Então, no que se refere a palavra autoconhecimento? A palavra autoconhecimento é você conhecer em si mesmo, né? Em si mesma, as suas potências, suas potencialidades, as suas qualidades, as suas habilidades, estar analisando, refletindo, né, sobre os pontos positivos da sua pessoa, da sua personalidade, do seu ser. Mas em contrapartida, também estar analisando as suas fragilidades, as suas dificuldades, né? Ou seja, os nossos pontos de vulnerabilidade, não seriam os pontos negativos, mas as nossas vulnerabilidades, né? Que muitas vezes nos impedem de caminhar para o nosso futuro, nos impedem de seguir o nosso propósito, os nossos objetivos, nos emperram ali no nosso caminho da vida. O processo de autoconhecimento, ele é vagaroso, ele é um processo complexo, um processo que exige de nós muita reflexão, exige busca de ferramentas para isso, porque nós não estamos nesse caminho sozinhos, né? Nós por nós mesmos, nós precisamos. E há inúmeras ferramentas para que a gente possa adentrar e possa continuar nesse processo, nesse caminho do autoconhecimento. É um caminho que nos leva à liberdade, a liberdade do nosso verdadeiro ser, né? Uma pessoa que busca autoconhecimento, que está nesse caminho de autoanálise, né? De detalhar mesmo a cada situação que passa, alguma questão de relacionamento, alguma questão profissional, né? De analisar como que age nessas questões, trazer para si reflexões sobre esses obstáculos, sobre esses problemas que você passa na sua vida, é uma forma de você estar contrapondo, né, os pontos positivos, os pontos de fragilidade do seu ser. Então, por isso que é um trabalho de constância, é um trabalho de vigia, né, de vigília, porque a cada momento, a cada questão que nós passamos, nós, enquanto seres humanos, nós temos o hábito de levar para outra pessoa, né? Acontece uma situação no trabalho, uma situação no seu relacionamento de casal, uma questão com o seu filho, com alguém da sua família, e rapidamente nós colocamos o olhar para outra pessoa. Nós temos o hábito de analisar como a outra pessoa agiu, como a outra pessoa falou, o que a outra pessoa pensou de mim, como a outra pessoa agiu comigo. E nós não voltamos o olhar para nós mesmos, né? Para a nossa forma de agir, para a nossa forma de pensar. E isso, no processo de autoconhecimento, é extremamente importante. Voltar o olhar para nós mesmos, né? Justamente para ter essa reflexão.
Quando isso acontece, nós vamos fazendo um tipo de mapeamento, né, da nossa personalidade, um tipo de mapeamento ali do nosso ser, com né, um balanço do que eu já consigo me sustentar, no que as minhas, em quais áreas da minha vida eu estou indo bem, e aquilo que me emperra, aquilo que não deixa eu prosperar, aquilo que não deixa eu seguir, né? Podem ser os mecanismos de amortecedores, né? Que nós temos na nossa vida, entre aspas, as nossas muletas. Podem ser outras questões aí, nossos hábitos, maus hábitos, né? Procrastinação. Então aí entrariam diversas questões que nós poderíamos elencar como as nossas fragilidades, né? Que também é importante a gente reconhecer essas fragilidades para um conhecimento mais interno, né? Um conhecimento da minha verdadeira pessoa. E aqui já vai um exercício para vocês fazerem, ok? Então fica de dica aí, né? Um exercício para vocês fazerem agora no final de semana, no feriado que terá na terça-feira. É um exercício rápido, simples, mas extremamente importante. Quando a gente coloca alguma coisa no papel, a gente tende a visualizar melhor. É como se fizéssemos realmente um mapeamento, né? Podemos registrar em forma de desenho, de lista, de escrita corrida, enfim. Mas colocar no papel aquilo que a gente precisa visualizar nos ajuda muito, né? A realmente analisar algumas questões. Então, um dos exercícios ali de autoconhecimento pode ser você pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, qualquer folha que você tenha à disposição, fazer uma divisão ao meio, né, um risco, e você fazer ali 2 colunas. E daí ali você pode colocar pontos positivos de um lado, ou como preferir chamar ou nomear, habilidades, potências. Potência eu adoro, porque fica forte, né? Fica bom, assim, a gente se sente mais seguro. E do outro lado, você coloca ali fragilidades, vulnerabilidades, aquilo que você se enxerga que te deixa insegura, aquilo que você enxerga que, né, o inseguro, aquilo que você enxerga que realmente você precisa trabalhar, aquilo que realmente você precisa olhar dentro de você que não tá legal, né? E você faz essas 2 listas, você vai colocando tudo que você acha, tudo mesmo, tudo que vier à sua mente nas 2 colunas. E depois você vai parar quando você terminar e você vai analisar. Às vezes você vai ter colocado coisa ali que você vai discordar, vai querer tirar, outras coisas você vai concordar. E aquela lista vai ficar ali, vai te dar uma clareza, né, desse mapeamento para você iniciar nessa jornada de autoconhecimento. E a partir daí você pode guardar essa lista e depois de um tempo, de 1 mês, de 15 dias, de 2 meses, de um semestre, você pode voltar, né, a ver essa lista e, de acordo com o que você buscou de ferramenta para o autoconhecimento, analisar se você conseguiu superar alguns obstáculos, algumas questões de fragilidade que você, né, gostaria de ter superado. Então é um exercício bem bacana, fica de dica, tá? Uma pessoa, gente, que trabalha esse mapeamento, né, do autoconhecimento, que a gente analisa ali, que a gente detecta através das reflexões sobre esses 2 lados, né, esses aspectos da nossa vida, do nosso ser, é uma pessoa que está buscando segurança. Então, o que o autoconhecimento proporciona? Proporciona segurança para você, segurança para dar passos, para tomar decisões, para passar por obstáculos que podem ser difíceis, né, na vida. O autoconhecimento, ele não vai resolver a nossa vida de forma que tire da nossa frente, do nosso caminho, as pedras e os desafios. Não é esse o objetivo. Porque nós sempre teremos essas questões para serem resolvidas, para serem para nos desafiar e para que com elas nós possamos evoluir, crescer enquanto ser humano, né? Amadurecer.
Mas o autoconhecimento, ele vai nos ajudar a passar pelos desafios, pelos obstáculos, pelas pedras, né, que nós encontramos pelo caminho, de uma forma mais leve e mais sábia, né? Porque nós vamos começar a tomar todos esses desafios que nós encontramos como uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de amadurecimento mesmo do nosso ser, uma jornada de evolução, ok? Tá bem calor hoje, né? Então vamos lá. E essa pessoa que vai para o caminho do autoconhecimento, então ela se torna uma pessoa mais segura das suas próprias decisões, mais segura de quem realmente ela é, né? Tem mais centralidade na vida, tem mais centralidade no seu propósito. E com isso, tudo isso vai ajudar ela a ser uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais sábia para passar pelos desafios que ela vai encontrar, né? Então aqui nós temos alguns passos agora para que você entre nessa jornada de autoconhecimento, né? E o primeiro passo que a gente vai falar um pouquinho é sobre se questionar. Então, como que eu faço, né, que tem a ver com aquilo que eu falei, de voltar o olhar para si mesmo e não voltar o olhar para o outro? Se questione, sempre se questione todos os dias, mas não como uma forma de julgamento, como uma forma de se conhecer e talvez mudar alguns hábitos, né? Então, por exemplo, como eu agi diante de alguma situação, né, que ocorreu na minha casa ou no meu trabalho, como eu estou, como estão os meus hábitos, por que naquela determinada situação eu tive aquela ação e não tive outra, se isso gerou arrependimento, se isso gerou dúvida, culpa, né? Se questionar abre a nossa mente, né? Então, para a jornada de autoconhecimento, é muito importante que a gente tenha uma mente mais aberta, uma mente questionadora, porque nessa jornada a gente vai estar em uma constante mudança, né? É uma jornada de transformação interna. Então, é necessário se questionar, né? Se questionar no sentido saudável, como eu digo, não com julgamento. Nossa, poxa, mas eu não devia ter feito aquilo, por que eu fiz? Nossa, que culpa. Não nesse sentido, mas um questionamento de forma saudável, né? Um questionamento de forma analítica, né? Apenas para que você possa dar os outros passos com mais segurança. O nosso segundo passo seria: não hesite em mudar de opinião. Isso é muito difícil, porque as nossas opiniões, elas estão sempre ligadas aos valores que nós temos. E eu não diria os valores, as crenças que também nós trazemos desde a infância, né? Que permeou toda a nossa infância, as crenças que nós trazemos da nossa família, dos nossos pais, tudo que aprendemos da nossa infância está latente na nossa vida adulta. Mas essas crenças, esses valores, alguns deles podem nos limitar para que nós possamos seguir para o nosso futuro, porque o que nós chamamos de crenças limitantes, né? Então, quando uma coisa que eu acredito, de qualquer âmbito, né, está me segurando, está me emperrando de dar um passo, devido ao medo, devido à insegurança daquilo ser errado, e por inúmeros outros fatores, né? Quando você volta essa análise para você, essa forma de se enxergar internamente, você não pode hesitar em mudar de opinião. Porque como no primeiro item, que é o se questionar, o segundo item, que é, né, mude de opinião, não hesite em mudar sua opinião, ela faz parte do processo de autoconhecimento. Nós vamos estar em constante transformação. Então não há nada de errado com você mudar de opinião, né? Nós abrimos a mente, nós podemos enxergar de diversas formas uma mesma situação, dependendo aí, né, dos nossos valores, das nossas crenças,
enfim. Então é muito importante que você não hesite, que você não tenha medo de mudar de opinião. Isso não é também ficar pulando de galho em galho, né? Mas ter um equilíbrio para que você possa ter segurança, para que no ano passado você acreditava em alguma coisa e você passou por diversas experiências e este ano, ou neste momento, ou neste agora, você não pensa mais como antes. E isso é normal do ser humano, constante, né? Por conta da nossa evolução. O terceiro itemzinho é defina o seu propósito de vida. Esse, na minha opinião, é um dos mais desafiadores, mas também é um de mais peso para que a gente possa, né, deslanchar na jornada de autoconhecimento. Por quê? Propósito de vida é tudo na nossa vida. Então, questionamentos, por exemplo, o que me faz acordar todos os dias de bom humor, com vontade de viver? Outro questionamento, se eu não precisasse de dinheiro, né? O que eu faria na minha vida? O que me faz feliz? Quem eu admiro, que pessoa, né, que eu admiro, em que eu me espelho nela? Então, são questões assim de motivação, o que me motiva, o que me faz ter vontade de estar com presença nesse dia, no meu trabalho, na minha família. Será que eu tenho essa motivação? Será que eu não tenho? Se eu tenho a motivação só por esperar o final de semana, alguma coisa não está alinhado ao meu propósito de vida. Então, fazer esses questionamentos sobre o que me faz feliz, o que me dá prazer, o que me dá motivação ao acordar, é extremamente importante para a gente definir um propósito ou os propósitos da nossa vida, tá? Quarto pontinho seria aprenda a dizer não, né? Não no sentido egoísta, que nós, seres humanos, estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? Principalmente nessa jornada de autoconhecimento. No entanto, muitas vezes nós nos sobrecarregamos por não saber dizer não na hora certa. Porque nas relações o ser humano precisa ter um limite saudável. Esse limite saudável muitas vezes é delimitado com a palavrinha não, que é uma palavra pequenina, mas é uma palavra de grande impacto, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade em dizer não para alguém, para não chatear essa pessoa, né? Com medo de chatear essa pessoa, que muitas vezes é uma pessoa que nós amamos. Muitas vezes não falam não por medo da pessoa ficar brava, ficar chateada com ela, não falar mais com ela, não falam não com medo da pessoa se decepcionar, né, com ela e com medo de perder aquela pessoa. No entanto, gente, quando nós sabemos dar um limite saudável nas nossas relações, um limite saudável no nosso dia, nós podemos ter segurança e sentir qual é o momento de falar não, né? Qual é o momento de dar esse limite para nós não nos sobrecarregarmos e para também nós termos um limite para ajudar o outro, porque muitas vezes ao ajudar o outro, nós achamos que estamos ajudando, mas muitas vezes estamos atrapalhando, porque nós invadimos tanto, com tantos conselhos, com tantas formas, com tantas coisas, né, para tentar ajudá-lo, e claro, com a melhor intenção possível, porque geralmente é uma pessoa que a gente ama muito, que a gente entra nessa relação de ajuda, mas a gente não deixa ela seguir também o próprio caminho, o próprio propósito, né? Tá sempre ali protegendo, tá sempre ali mostrando o caminho. Então isso também não faz aquela pessoa que você tem tanto medo de falar não faz ela se desenvolver ali na sua própria jornada de autoconhecimento, né? Então a palavrinha não é bem importante para você sentir quando que você precisa usar ela. E quinto e último pontinho são as ferramentas para se conhecer melhor, que são inúmeras as ferramentas de autoconhecimento que nos ajudam, né? As terapias alternativas, e aqui poderíamos listar várias ferramentas que te ajudarão nesse processo de autoconhecimento.
E a ferramenta que nós vamos trazer aqui hoje é o yoga, né? O yoga como ferramenta de autoconhecimento, ele pode proporcionar para você muitos benefícios, né? A nível físico, a nível mental, cognitivo, psicológico, emocional e energético, né? Trabalhando o ser humano como um todo e ajudando as pessoas a se conectarem com elas mesmas, né? Através das ferramentas que o próprio yoga traz dentro, né? Do yoga, como ele é uma filosofia milenar e tradicional, dentro do próprio yoga nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas para a sua jornada de autoconhecimento. Então, por que trazer o yoga aqui? E eu vou falar um pouquinho da prática corporal. Por quê? Porque nós estamos, né, no mundo de matéria, no mundo material, e que todas as nossas experiências primeiramente acontecem no corpo, desde pequeninos, desde criança, né? A criança vai explorar o mundo com o seu corpo, né? E até na fase adulta, na fase final de vida, nós vamos ali tendo o nosso corpo em constantes transformações, mudanças. Então, nosso corpo é uma ferramenta mega importante para que a gente possa também usufruir dessa jornada de autoconhecimento, né? Então, a prática qualquer prática corporal que traga presença, e aí que a gente vai entrar na prática de yoga, né? Vamos puxar um pouquinho aqui para a parte psicofísica do yoga, das posturas. Ele pode ampliar a percepção, né, das dimensões do seu corpo, ampliar o conhecimento do seu movimento, do seu sentir, né, através das posturas, das permanências, do movimento, através dessa análise, desse sentir do seu corpo no yoga. Isso pode aumentar, ampliar a sua percepção corporal. O que isso ajuda, né, dentro da jornada de autoconhecimento? Ora, vamos lá. Numa prática de yoga, né, para além das outras ferramentas que são a meditação, a respiração, né, os pranayamas, enfim, trazendo as posturas, os asanas que nós chamamos, que é a parte que trabalha mais o corpo físico nosso. Em uma prática de yoga, o praticante, o aluno, ele pode fazer diversas posturas, entre torções, flexões, extensões, posturas de equilíbrio, posturas de invertidas. Essas posturas, no momento em que o praticante está fazendo, ele vai também fazer um mapeamento do seu corpo. E aí começa, né, a ponte ali com o autoconhecimento. O praticante, ao fazer uma postura de yoga, ele vai tirar o seu corpo da zona de conforto, ele vai para aquela postura, ele vai sentindo aquele alongamento, aquela extensão, aquela torção, enfim, o que quer que ele esteja fazendo, aquela postura de equilíbrio, ele vai sentir força, ele vai tirar o seu corpo da zona de conforto e ele vai sentir a potência do seu corpo naquela postura. Em algumas posturas mais, em outras posturas menos, né? Dependendo ali do seu biotipo, do seu corpo, do seu dia, da sua mente, das suas emoções, de como você se encontra ali naquele dia. E ao mesmo tempo que ele sente essa potência, né, no seu corpo, naquela postura específica, ele também vai sentir os próprios limites do seu corpo, né? E entre essa potência e esse limite do corpo que ele sente ali numa mesma postura, ele vai priorizar, né? O que eu vou fazer nesse asana, nessa postura, nesse movimento? Até onde o meu corpo pode ir, até onde eu tenho que parar? Até onde eu vou achar o conforto para o meu corpo dentro do desconforto daquela postura, analisar esse limite, porque o limite do seu corpo só cada pessoa pode dar,
né? O instrutor de yoga, ele instrui sobre aquela postura, ele explica, ele acompanha, ele ajusta. Só que quem tá sentindo, né, é o aluno, é o praticante de yoga. Então, por isso, nós sempre orientamos, sinta, né, a potência, tire o seu corpo da zona de conforto, mas também analisa o limite do seu corpo, até onde eu posso ir no desconforto, sem ter dor, né? Até onde eu posso me desafiar, mas respeitando os meus limites corporais. E isso tem tudo a ver com autoconhecimento, porque é a partir desse autoconhecimento com o corpo, né, do controle que eu vou ter com o meu corpo na prática de yoga, é que eu vou poder também ter o controle dos meus pensamentos, os pensamentos que me fazem bem, os pensamentos que me fazem mal. É aí que eu vou ter um controle para fazer um mapeamento das minhas habilidades, das minhas fragilidades, né? É aí que eu vou conseguir, trabalhando a partir do meu corpo, também trabalhar a minha mente e as minhas emoções, porque eu vou estar vindo do físico, do que eu estou vendo e sentindo e analisando, que é o meu corpo físico, para depois vir para minha mente, né? Para depois ir ajustar as minhas emoções. Então, por isso que esse trabalho, essa prática corporal que o yoga proporciona para os praticantes, para os alunos, é extremamente importante, extremamente viável, né, para a jornada de autoconhecimento. E lembrando que o yoga é para todos, né? Ele é para todos os sexos, para todas as raças, para todos os biotipos, para todos os corpos, para todas as pessoas, porque a pessoa vai buscar dentro do que ela pode e dentro do que ela busca a prática de yoga, né? Então ela se ajusta a todos. Então, nessa condução da prática, achando os seus limites e as suas potências, né? Os limites e potências do seu corpo, de um sentir de forma mais consciente, né? Esses movimentos, essas posturas, essas permanências das posturas de yoga, o praticante, ele vai trabalhar com o seu corpo de forma mais presente, de forma mais consciente, contrapondo a questão do movimento mecânico, da questão de que a gente passa o dia todo fazendo muitos movimentos sem pensar, inclusive a nossa respiração. A nossa respiração, ela é inconsciente, involuntária durante todo o nosso dia, né? Para pensar se você já observou sua respiração hoje. Talvez você não tenha parado para perceber se ela está fadigada, se você está respirando aqui muito alto, se você está respirando mais baixo, se você está um pouco ansioso, né? Todos os dias nós devemos parar e observar e controlar a nossa respiração de forma consciente, também faz parte do processo de autoconhecimento, né? Então, vindo do físico, toda essa parte psicofísica do yoga, ela vai ser a entrada para a nossa jornada de autoconhecimento. E lembrando que é uma jornada constante, que ela nunca acaba, né? E dentro do yoga, então, nós não temos só os asanas, né? Que proporcionam essa experiência para os alunos, para os praticantes, para eles terem essa compreensão interna, né? Mas também nós temos a meditação, a respiração, que nós falaremos aí nas próximas lives, né? Hoje eu queria abordar com vocês um pouquinho sobre essa questão física mesmo, a questão dos asanas, né? Então, alinhando os asanas, as posturas com a respiração, entrando neles de uma forma meditativa, né? Você vai ver e perceber inúmeros benefícios que você pode levar para além do tapete, porque hoje a nossa live tá intitulada Buscando o Propósito no Tapete, né? Mas nós vamos também buscar no tapete para poder o quê? Poder pegar do tapete e trazer também para o nosso dia a dia,
para nossa vida, para nossa rotina, né, para nossa correria do dia a dia. É para isso que o yoga vem nos ajudar. O yoga, ele significa união, né, comunhão, significa você focar em algo, ter atenção em algo. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é basicamente pautado nisso, né? Na questão de ter o foco em você, nas suas ações, ter as suas reflexões. O yoga trabalhando em todos esses níveis, físico, energético, emocional, mental, ele vai te ajudar a ter mais centramento, né? Muitas pesquisas científicas mostram hoje que a meditação, ela traz inúmeros benefícios, como a melhora, aumento da memória, a questão de prevenir o envelhecimento precoce, a questão de ter mais foco e concentração, né, a atenção voluntária mais ativa. Então, são inúmeros benefícios que as pesquisas mostram que a meditação realizada de forma contínua, de forma constante, ela pode trazer para você, né? Então, nós temos aí o yoga como uma ferramenta nessa jornada de autoconhecimento e o yoga, ele pode salvar a nossa vida. Como eu falei no começo, ele não vai tirar ou limpar os ciscos do nosso caminho, não. Mas nós vamos ter mais sabedoria, mais discernimento e mais foco para que a gente possa passar por essas dificuldades que a vida cotidiana nos traz, nos proporciona. Tão linda essa vida que sempre nos proporciona esses aprendizados, né? Mediante alguns obstáculos. Para que nós possamos ter mais discernimento e mais sabedoria, ter uma saúde mais plena, né? Uma atenção nas nossas ações, no nosso foco, e com isso mudar hábitos que lá naquela listagem, né, que eu comentei no começo, naquele exercício que eu deixei para vocês, nós possamos utilizar as ferramentas que o yoga nos traz para a jornada de autoconhecimento e mudar alguns hábitos que nós temos e que nós estamos percebendo que estão nos atrapalhando, né, em algum âmbito da nossa vida, profissional, pessoal, amoroso, enfim, onde quer que você esteja ali patinando, vamos dizer assim, né, para poder prosperar. Então, o yoga alinhado, né, a esse propósito de autoconhecimento pode sim nos tornar pessoas mais felizes diante dos benefícios que nós teremos, diante do autoconhecimento, né, do conhecimento que nós mesmos teremos de nós, com mais segurança, com mais foco, com hábitos mais saudáveis, com pensamentos mais saudáveis. Então, nós podemos aí trazer o yoga como ferramenta para a nossa vida, para que nós possamos aí estar em busca e efetivação do nosso propósito ou dos nossos propósitos, tá? Por isso, vamos finalizando por aqui. Eu espero que tenha sido, assim, relevante esse conhecimento para você. Agradeço mais uma vez por você estar aqui, né, disponibilizar o seu tempo para poder estar participando com a gente desse bate-papo sobre yoga, autoconhecimento. E nós estaremos aqui de portas abertas esperando vocês, se quiserem conhecer o nosso espaço, experienciar, né, essa vivência do yoga, que hoje, no nosso mundo cotidiano, no nosso dia a dia, é de extrema importância para que nós possamos parar um pouco, né, voltar um pouquinho para dentro, para essa jornada interna. Então, nós estamos aí de portas abertas e eu gostaria de agradecer cada um de vocês que passou, né, cada um de vocês que passaram por aqui. E é isso, ok? Até a próxima. Namastê!